E oi pessoal, tudo bem com vocês? E bora para mais um vídeo de fácil venda? Hoje eu venho dividir com vocês mais fatias gourmet e hoje eu preparei no sabor de chocolate. Eu fiz uma massa chiffon que fica super fofinha, uma mousse de leite ninho que é muito fácil de preparar e uma mousse trufada de limão. Eu preparei com a própria fruta para mostrar para vocês que dá certo e que não talha. E esses dois recheios não precisa ir pro fogo. E essa combinação, gente, fica perfeita. Então, quer saber o passo a passo? Bora pro vídeo e fiquem ligadinhos até o final para você não perder nenhuma dica importante. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreva, ative o sininho de notificações para você não perder nada que rola aqui no canal. Toda semana tem novidade por aqui. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aí o seu like e deixa o seu comentário aqui se você quer mais vídeos assim. Então, eu vou começar essa receita pela massa. Aqui eu tenho 6 ovos em temperatura ambiente e meu ovo não estava muito grande. Se seu ovo tiver bem grande para essa massa, 5 ovos é o suficiente. E, gente, a massa chiffon, ela é feita mesmo com as claras em neve, mas aqui, para ser mais rápido, eu já vou bater os ovos inteiros. E nos ovos, eu vou colocar 1,5 xícaras de açúcar refinado. Lembrando, se você é novo por aqui, aqui no vídeo eu falo as medidas por xícaras, mas na descrição eu deixo tudo por gramas. E a xícara que eu uso tem 200 ml de capacidade e vou colocar para bater os ovos com açúcar aproximadamente aí de 7 a 10 minutos. Esse tempo pode mudar também de batedeira para batedeira, mas até você perceber que dobrou de volume, ficou um creminho bem branquinho, espumoso, já está ótimo. E enquanto isso, eu já quero indicar o vídeo da Amanda para vocês, para suas fatias gourmet ficarem completas. Ela hoje postou lá no canal dela uma massa branca super fofinha e com um recheio de Kinder Bueno. Gente, olha que delícia! Então, terminando o nosso vídeo aqui, vai lá conferir essa receita do canal dela. E se você ainda não for inscrito por lá, se inscreva, que toda semana ela traz novidades também. E por lá também tem muito fácil venda. E o link da receita dela vai estar aqui na descrição do vídeo. Enquanto isso, eu já vou separar os outros ingredientes para essa massa. Aqui eu tenho 150 ml de água morna e aqui meia xícara de óleo, mas não chega a ser meia, vocês estão vendo ali? E lembrando que essa minha xícara é de 200 ml, tá? E aqui esse medidor já é a meia xícara, não coloque óleo demais na sua receita, não. E aqui eu tenho meu chocolate em pó, que dá equivalente umas 4 colheres de sopa. E eu vou diluir a água com o óleo no chocolate em pó. E vou mexer até dissolver bem esse chocolate. E, gente, eu trouxe o óleo assim, dessa forma, medindo na meia xícara, porque quando eu trago fracionado, tem algumas pessoas que não entendem. Mas eu já falei para vocês que eu trabalho mesmo somente por gramas. E aqui no vídeo eu trago assim por xícaras, porque não é todo mundo que tem balança já logo de cara quando tá começando na confeitaria. Então, para facilitar, eu prefiro assim, porque eu sei que eu vou estar ajudando algumas pessoas dessa forma também. E eu tô até mostrando aqui que eu usei a meia xícara e não a xícara inteira, para vocês verem a diferença ali da xícara. E aqui na minha panelinha eu coloquei 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento químico, vou misturar e também vou reservar. E aqui os ovos com açúcar já bateu 10 minutos. Ah, gente, eu acho que eu não falei, é velocidade máxima, tá? Que eu coloco para bater os ovos com açúcar. E agora eu vou voltar a minha batedeira para velocidade 1, sempre para misturar ingredientes é velocidade 1, e eu vou colocar os líquidos em ponto de fio. Sempre com delicadeza para não estragar a estrutura de ovos. Terminando de colocar os líquidos, eu vou colocar a farinha de trigo e lembrando que a minha batedeira está na velocidade 1, aqui eu só misturo, eu não bato, e se você não sentir segurança, você pode fazer essa parte com a ajuda do fouet.
Terminando de colocar a farinha de trigo, eu paro a minha batedeira, dou uma limpadinha ali na tigela e volto, dou só mais algumas voltinhas com a batedeira mesmo, na velocidade 1. E eu vou terminar de misturar essa massa com a ajuda do batedor Globo mesmo. Massa já pronta, totalmente homogênea. Agora eu vou transferir essa massa para uma forma com papel manteiga somente no fundo. Para essas fatias é bom não tá lateral, porque vai ficar visível e também a massa cresce rente à forma. A medida dessa forma é 30 de comprimento, 10 de largura e 10 de altura. Já transferi toda a massa, vou dar uma ajeitadinha e vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Essa massa assou por 50 minutos e, gente, eu tô mostrando ali a medida que fica faltando da forma, tá? Porque eu asso dessa forma, só que o meu forno, ele é elétrico, ele tem resistência em cima e embaixo, então ele assa por igual. Se o seu forno for um pouquinho diferente e você não sentir segurança de assar dessa forma, você diminui um pouquinho na massa. E aqui eu coloquei uma forma embaixo só para ficar mais fácil para eu colocar e tirar do forno. E agora eu vou começar a preparar o recheio de limão, que é a mousse trufada de limão. Gente, pensa num recheio muito gostoso. Aqui eu tenho 450 gramas de chocolate nobre, bem picadinho, e eu vou derreter ele no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Cada pausa eu mexo. E eu sempre falo aqui que chocolate tem que ter paciência para derreter, mas o chocolate branco tem que ter mais paciência ainda. Se você aquece ele demais, quando você tá fazendo o seu recheio, ele talha, porque a gordura do chocolate e a gordura do creme de leite se separam. Então, para você não perder o seu tempo e nem ingredientes, tenha paciência para derreter o chocolate. E se você não tiver micro-ondas, pode ser no banho-maria. E aqui eu usei esse chocolate aqui, eu tô mostrando para vocês porque esse é o chocolate nobre. Eu nunca vou indicar para vocês prepararem um recheio, ainda mais para fatias gourmet com chocolate fracionado. E para mostrar a diferença, eu mostrei os dois aqui. Esse aqui é o chocolate fracionado, ele tá escrito cobertura e tá escrito ali, ó, sabor chocolate, tá? Esse é o chocolate fracionado, eu não indico para recheio. E aqui eu coloquei os primeiros 30 segundos e praticamente não acontece nada, mas ali com o calor da tigela, a gente vai derretendo o chocolate. Eu derreti esse chocolate em 3 pausas de 30 segundos. Aqui o meu chocolate já derreteu por completo e agora eu vou acrescentar 150 gramas de creme de leite, dá quase a caixinha, sobra só um pouquinho se você não puder pesar, e vou mexer bem até transformar uma ganache. E aqui, gente, eu estou preparando a mousse, mas se você quiser só a trufa, você faz desse mesmo jeitinho que eu estou fazendo, só não acrescenta o chantilly. E também coloca uma colher de sopa de manteiga sem sal, que vai dar um brilho e uma maciez também para a trufa. A manteiga em temperatura ambiente, tá, gente? Aí você acrescenta junto com o creme de leite, que ela vai derreter junto, porque o chocolate ainda tá morninho. Ganache já pronta, agora eu vou acrescentar 80 ml de suco de limão. Eu usei o limão Tahiti. E é só misturar até que fique bem homogêneo e, gente, não talha, tá? Vai talhar se você aquecer demais o chocolate, como eu falei pra vocês. E o sabor feito com o limão, gente, fica muito gostoso mesmo. Mas se você não quiser usar o limão, você pode usar o pozinho da Mavalério. Eu já vou mostrar pra vocês e é o mesmo processo, é só misturar até ficar homogêneo. E aqui, gente, não vai aparecer porque eu achei que eu tinha filmado, mas eu vou colocar raspas de um limão, tá? E se você quiser aumentar, também dá, ou se você também nem quiser colocar, é totalmente opcional. Mas eu vou deixar a dica que fica maravilhoso. E é esse pozinho aqui, gente, da Mavalério que eu falei pra vocês. E pra acrescentar raspas, você acrescenta depois que você termina de misturar o suco. E aqui eu já misturei tudo e como a minha tigela tá quente, eu vou deixar descansar só uns 20 minutos para eu acrescentar o chantilly.
Não precisa colocar o plástico em contato, tá, gente? Aqui já deu os 20 minutos e agora eu vou acrescentar 250 ml de chantilly batido em ponto médio e vou misturar com delicadeza para trazer a leveza que o chantilly traz. E, gente, eu sempre falo aqui, quando você for usar chantilly no recheio, use também um chantilly de boa qualidade. Já coloquei todo o chantilly, coloquei em 2 vezes e o recheio vai ficar assim, ó. Eu vou deixar ele descansar só para mostrar a textura para vocês, mas desse jeitinho que tá, você já pode rechear o bolo. E, gente, nesse recheio eu usei esse chantilly aqui da Norcal no sabor leite em pó, porque ele é muito gostoso mesmo. E agora eu vou preparar a mousse de leite ninho. Eu já até passei essa mousse aqui no canal, porque é um dos recheios que eu mais vendo, fazendo assim combinações. Aqui na tigela da batedeira eu vou colocar uma caixa de leite condensado, está em temperatura ambiente, essa caixa tem 395 gramas. Aqui eu tenho equivalente 5 colheres de sopa de margarina sem sal. Eu gosto muito da Doriana e ela tem 80% lipídios e ela está em temperatura ambiente, está em ponto de pomada. Vou colocar na tigela junto com o leite condensado e vou colocar aqui só para misturar, tá, gente? Não precisa bater, senão talha também, vai separar as gorduras. Aqui eu coloco para misturar na velocidade 2 da minha batedeira. E, gente, esse recheio é muito fácil de preparar, porém, ele precisa de tempo de descanso para dar estrutura. Aqui eu já misturei, fica assim, tá? É só misturar, não bater. Agora eu vou colocar a minha batedeira na velocidade 1 e vou intercalar o creme de leite com o leite em pó. Aqui eu tenho 200 gramas de creme de leite, que dá uma caixinha, também está em temperatura ambiente, e 300 gramas de leite em pó. É bastante leite em pó mesmo, eu estou usando o Ninho. E, gente, só uma dica aqui, dependendo da margarina que você usa, ou também o leite em pó, se ele ficar mais molinho, a única coisa que você precisa fazer é acrescentar mais leite em pó, mas eu vou mostrar para vocês aqui a textura que vai ficar o meu recheio. Aparentemente ele fica bem molinho mesmo, mas ele precisa de tempo de descanso. Dê sempre uma limpadinha ali na tigela da batedeira, que fica bastante leite em pó. E aqui o meu recheio já chegou no ponto que precisa. E agora eu vou acrescentar 100 ml de chantilly batido em ponto médio. E também vou colocar em 2 vezes delicadamente para eu conseguir colocar toda a leveza do chantilly no recheio. Terminei de colocar o chantilly, ele fica assim, gente, olha como ele fica bem molinho. Agora eu vou colocar aqui nessa tigela, só para eu levar para a geladeira, deixar descansar e mostrar para vocês como ele vai firmar mesmo. Mas não precisa fazer esse processo, tá, gente? Eu só tô fazendo isso para mostrar para vocês que vai firmar, mas aqui você pode já rechear o seu bolo desse mesmo jeitinho e deixar ele descansar com o bolo já montado. Ah, gente, esse recheio eu vou deixar ele descansar 6 horas na geladeira. A mousse de limão eu deixei descansar em temperatura ambiente mesmo, eu acho que eu não falei para vocês. E aqui é só tampar, não precisa colocar o plástico em contato. E aqui a minha massa já assou, já esfriou. Gente, ela deu uma murchadinha ali no meio, porque na hora que eu fui fazer o teste do palitinho, ainda não estava totalmente assada, porque ela demora um pouco mais para assar mesmo, porque é uma massa alta. Mas eu vou usar assim mesmo, eu vou tirar o topinho ali de cima, para ficar rente, tá? Esse buraquinho. E aqui é só passar uma faquinha na lateral da forma, vou tirar o topinho, como eu falei para vocês, e vou partir essa massa em 3, para eu ter 3 partes de massa e 2 de recheio. E partindo para a montagem, na mesma forma que eu assei o bolo, eu vou montar. Eu gosto de começar pela parte que eu retiro o papel manteiga. Vou umedecer a massa com uma calda de água e leite condensado.
Vou deixar a medida que eu usei na descrição do vídeo. Ah, gente, eu também não falei pra vocês, essa quantidade de recheio que eu fiz, eu vou fazer 20 fatias. Eu vou rechear 2 formas dessa. Aqui tá o recheio de leite ninho. Depois que ele descansou, vou partir no meio só pra eu ter noção. E eu vou usar nessa forma só uma parte dele. Olha, gente, como o recheio fica bem firme mesmo. Então, se vocês forem fazer só 10 fatias, é uma forma só e metade de cada recheio. Ou então, se você quiser fazer só de ninho ou só de limão, você faz uma receita inteira. E aqui eu vou distribuir o meu recheio em colheradas para ficar mais fácil de ajeitar na forma. Lembrando que eu vou usar só a metade do recheio, a outra metade eu vou deixar para o outro bolo. E terminando de ajeitar o recheio, é só colocar outra camada de massa, umedecer novamente. Terminando de umedecer, eu vou colocar metade do recheio de limão. A outra metade eu vou deixar para outra forma. E olha, gente, como fica bem firminho. E lembrando que eu deixei ele descansar em temperatura ambiente, ele ainda vai para a geladeira. E, gente, de verdade, fica muito gostoso mesmo. E essa combinação de ninho com mousse de limão fica muito bom. Você pode usar esses recheios até para fazer sobremesa agora no fim do ano. E ali eu parti, que eu vou usar só metade, e é da mesma forma. Eu vou distribuir em colheradas e vou ajeitar bem o recheio. Terminando de ajeitar o recheio, é só colocar a última parte de massa e umedecer novamente. Terminando de umedecer esse bolo, eu vou levar para a geladeira. Eu deixo sempre de um dia para o outro, principalmente quando eu faço o recheio assim, que precisa de tempo de descanso. Mas se você não tiver esse tempo, deixe aí no mínimo umas 6 horas. E aqui é só deixar bem tampadinho e levar para a geladeira. Aqui já é o outro dia e antes de desenformar, eu deixei 1 hora no freezer. Eu segui a dica de vocês que me passaram lá no último vídeo das fatias de Red Velvet. Já tem várias fatias aqui, eu vou deixar o link na descrição. Essa foi uma das dicas, né? Dar uma leve congelada, porque eu me incomodo quando a massa suja o recheio. E aqui eu vou desenformar em uma bandeja para eu cortar, vou retirar todo o plástico e vou passar uma espátula para tirar as marquinhas que o plástico deixa ali no recheio. Feito isso aqui, eu só vou marcar as fatias, não vou cortar porque eu corto uma por uma e cada fatia vai ter 3 centímetros. E aqui eu vou encostar o papel celofane, que eu compro a folha e corto na medida, vou deixar na descrição do vídeo. E aqui foi a outra dica que vocês me deram, para eu cortar de lado. Esse foi o único jeito que eu consegui cortar de lado. E, gente, deu super certo, não sujou nada. E eu fiquei super feliz, obrigado por todas as dicas que vocês me deram no último vídeo. E, gente, foi até mais rápido por conta que deu essa leve congelada e também cortar de lado. E eu não precisei ficar esquentando a faca aqui, só que cada fatia eu limpo a faca para não sujar. E aqui, como eu falei para vocês, eu faço uma por uma e depois que eu encosto ali o papel celofane, eu não encosto mais, eu já coloco nas medidas que eu vou terminar de embrulhar ele, porque se você mexe a fatia no papel celofane, ela suja com o recheio. E aqui eu já fiz todas e olha, gente, como fica perfeito mesmo, não suja nada fazendo desse jeito. Agora eu só vou fazer exatamente assim. E aqui para embrulhar não tem segredo, é só você embrulhar como se fosse um pacotinho de presente e quanto mais quadradinho você faz, mais bonito fica. E para embrulhar eu uso fita durex transparente. E, gente, eu vendo essa fatia a R$13. E lembrando que cada um tem que fazer seus cálculos, uma que o custo da sua receita não vai ser igual ao meu e nem o público nunca é igual. Cada um sabe do seu público. Você pode cortar essa fatia também menor para te render mais pedaços e você conseguir vender mais em conta.
E para muita gente pode ser caro, mas gente, essa fatia fica muito grande mesmo. Ela fica com 10 de altura e o peso dela fica entre 210 gramas a 260 gramas. Eu não consigo cortar direitinho, por isso que tem essa oscilação de peso. E assim, só lembrando que essa fatia é uma fatia gourmet e ela está super recheada. Ela não é igual uma outra fatia simples que você pode vender mais em conta. Então, gente, valoriza o trabalho de vocês. E nunca deixe de calcular, porque senão você toma prejuízo e se você está começando já na primeira venda, você nem quer continuar, porque você nem viu o retorno. E a fatia fica assim. Aquele buraquinho que ficou ali na massa foi por conta que eu ainda não peguei o jeito de cortar de lado. E agora é só colocar uma etiqueta. Eu coloco a etiqueta sempre com a minha logo e atrás eu coloco uma etiquetinha com a validade. Eu dou a validade para essa fatia de 5 dias em refrigeração. E aqui, gente, tem que deixar em refrigeração e aqui ela tá bem embalada, tá? A massa não vai ressecar, porque ela tá bem tampadinha e a fonte de gordura que a gente usou foi o óleo, tá? O óleo, ele não endurece e nem resseca na geladeira, mas tem que estar bem fechadinho. E, gente, se eu esqueci de falar alguma coisa, porque é muita informação, pode deixar aqui nos comentários. Eu tento responder sempre todos, principalmente dúvidas, e sempre deixo bastante informação na descrição. E aqui, gente, eu escolho o lado da fatia que fica mais bonito. Eu já falei isso pra vocês, né? E é isso, pessoal, que eu tinha pra hoje. Deixa aqui nos comentários pra mim se vocês gostaram do vídeo de hoje. Eu gosto muito da interação de vocês. E participem do meu grupo no Facebook. Qualquer dúvida sobre confeitaria, pode perguntar por lá também. E poste o trabalho de vocês por lá. E me sigam também no Instagram, eu vou esperar vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!